podcast Roquete. Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece? Eu sou Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Estamos aqui hoje no 21º episódio do podcast do Roquete com patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos, Marque Service Montagem Elétrica, Alex Shopping, o shopping da variedade, Marque Certo, indústria de etiqueta, Rádio Maria, Brasil, 99.9 FM, uma voz católica em sua casa, Hotel Nacional do Rio de Janeiro, Tec Dry, Impermeabilizantes e Atacadão das Tintas Gin, em Aparecida de Goiânia. Pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio especial dos Roquete. Por quê? Estamos aqui hoje no 21º episódio, trazendo essa pessoa sensacional, porque é a genitora dessa família Roquete, Hilda Roquete. Seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Obrigada, Marcos. Prazer meu estar aqui. Mãe, é um grande prazer, porque eu trouxe a senhora aqui para contar um pouquinho a história, né? Porque nós que somos influência, gente de rede social, você tem que expor sua vida lá fora, mostrar para o povo. E eu falei, cara, eu tenho que trazer a minha família aqui. Essa família minha linda, é abençoada, porque essa mulher aqui, pessoal, ó, essa aqui foi dura. Essa aqui foi aquela mãe que pegava no braço do filho e falava, você vai e você vai voltar. Se você chegar com algo diferente aqui, eu descobri que você pegou algo de alguém, eu não vou deixar a polícia vir na minha porta, não. Eu sou capaz de cortar o seu dedo, porque eu vou ensinar para vocês que vocês têm que ser honestos. Sempre fui honesto, seu pai foi honesto, e nós temos que ser honestos. E aprendi isso com ela. E aí coloquei na cabeça que eu tinha que sair para trabalhar mais cedo, e realmente eu saí para trabalhar mais cedo. Graças a Deus, por isso que eu sou esse cara que eu sou hoje, mãe. Porque quando eu era pequenininho, que eu lembro, a senhora me colocava lá para dormir após o almoço, tirar aquele soninho da beleza, né, que a senhora gostava de colocar nós para dormir. Era aquela galera, porque somos 8 filhos. Então, a Márcia, a Nilza, que vai vir aqui também dar uma palhinha para nós aqui, já tinha saído para trabalhar já, e a mamãe pegava nós, que era pequeno, e colocava nós para dormir, aquela galerinha, todo mundo dormindo depois do almoço. Porque quem que é essa mãe que tem os filhos pequenos e não coloca ela para dormir? Então minha mãe foi lá e colocou nós para dormir, todo mundo ia dormir. E já ali eu já começava a sonhar que eu tinha que sair para trabalhar, para mim buscar o meu recurso financeiro para me ajudar em casa. Porque com 6 anos eu já via que os pais precisavam de ajuda. E por isso que eu fui, mãe, sair para trabalhar com 10, 11 anos, eu caí no campo. Né? A senhora nos ensinou desde cedo, tem que sair para trabalhar, né, mãezinha? Foi verdade, foi duro, mas eu vou te falar, com 8 anos você fala, mãe, eu quero engraxar. Eu falei, não, vou deixar você engraxar, não, que você vai aprender o que não presta na rua. Aí, um dia, você saiu com os seus primos, aí você ficou sabendo onde seus primos estavam trabalhando, aí foi aonde que você arrumou essa cantina para você trabalhar. Fui lá. Aí você ficou lá uns tempos nessa cantina, aí logo pegou uns picolé lá para vender. Vendia os picolé, depois saía catando os pau dos picolé. Os meninos jogavam lá no pátio. No pátio, né? Ué, tinha que fazer a limpeza, né, mãe? Eu era um colaborador educado. Eu fazia minhas vendas, as minhas sujeiras. Eu era igual o Ferante. As minhas sujeiras eu ia lá, catava e jogava no lixo. Aí eu ficava com muita dó, que você tinha 11 anos, eu trabalhava lá também, eu trabalhava no colégio de limpeza, você vendendo picolé. Aí, então, na mesma da hora, eu ficava preocupada, na mesma da hora que você estava vendendo os picolés, você já estava lá no campo jogando bola e deixava os picolés para trás. Deixava o carrinho para trás. E na hora do recreio que os meninos iam saindo, você corria, vinha, ia vender seus picolézinhos, depois que os meninos acabavam o recreio e tudo. E eu ficava lá de lado, vigiando também, né? Porque ele sempre escapulia e ia lá para o campo. Marcos, cria responsabilidade, Marcos, senão alguém mexe nesses picolé aí, você vai ter que pagar, Marcos, e eu atrás de você no campo. Aí tudo bem, a hora que o recreio terminasse, aí você ia lá, catar os pauzinhos, pôr no lixo, aí já tirava o meu picolé também. Que era o brigadeiro, né? Era. O de chocolate, aí, o brigadeiro. Era. Não era chocolate, não, era de coco. O de coco? Queimado. Ah, coco queimado. Mãezinha, o seu picolé aqui. Todo dia eu chupava um picolé que ele me dava, tadinho. E ele tinha que pagar o picolé, né? Porque o picolé não era dele.
Então a gente foi levando essa vida, aí depois eu fiquei com dó de levar comida esquentada, aí eu passei a cozinhar mesmo no colégio, porque ele comia comidinha quentinha. E nós foi levando a vida desse jeito, assim como ele foi, aí foi os outros mais pequenos também. Eu já tinha umas 3 que já estavam trabalhando, que é a mais velha, né? As meninas mais velhas. Então, graças a Deus, eu tenho saudade desse tempo. Graças a Deus, né, mãe? Porque eu costumo dizer o seguinte, a senhora não foi só uma mãe, não. A senhora foi uma vencedora, a senhora soube nos educar, a senhora nos preparou para a gente sair cedo para trabalhar e a gente precisava mesmo, porque, na realidade, as pessoas que me conhecem e a minha história sabem que a gente passava dificuldade financeira. Então, uma casa com um pai, uma casa com a mãe, só os dois só trabalhando lá, e com 8 filhos, imagina hoje, meu amigo, você do outro lado aí, se você tiver 8 filhos dentro da sua casa, cara, você vai ter que trabalhar 8 vezes o que você está fazendo hoje. E às vezes você vai tentar fazer o que você não consegue fazer para o seu filho aí, você vai tentar fazer para os 8. E é difícil fazer para os 8. Quantas vezes, mãe, a senhora dava roupa e calçado para nós uma vez por ano, seria só no Natal. Eu lembro disso, né? Nós comprava roupa, era na feira, nós comprava calçado, era na feira. Era véspera de Natal, mas vocês usavam mais roupa que as patroas davam e dava certo para um, dava certo para o outro, graças a Deus, ninguém ficou pelado. E por isso que hoje eu sou grato pelas pessoas que estendem a mão para mim. Porque a gratidão Graças é tudo, a né, mãe? Deus. Gratidão é tudo, né? Então, pessoal, estamos aqui hoje com um papo descontraente com a mãe do Marcos Roquete. E eu falava para vocês aí nas redes sociais que eu ia apresentar a minha família aí. Então, hoje chegou aquele grande dia de apresentar toda a minha família. Gente, para conseguir organizar esse pessoal aqui nesse podcast do Roquete, isso deu trabalho, viu? E sabe como é que eu peguei esse povo para vir aqui? Essa família Roquete é como se fosse peixe, tem que pegar pela boca, né? Criei uma janta lá em casa hoje, nós vamos ter um jantar lá especial para eles, lá em casa hoje. E chamei todo mundo para ir lá para casa. Na hora que eles chegaram lá em casa, lá, eu falei, ó, vamos descer lá para a loja, para o nosso estúdio do podcast do Roquete, vamos gravar o nosso podcast. Então, estamos aqui iniciando aqui dia 2 de janeiro de 2026, esse programa lindo, maravilhoso. Mãe, muito obrigado mesmo por estar participando aqui do nosso podcast. Agora eu vou trazer aqui a minha irmã caçula, Renata Roquete de Almeida. Essa menina veio de longe, viu? Ela veio de 14 mil quilômetros de distância do Brasil. Ela veio diretamente lá da Bélgica. Renata, seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Mãe, obrigado, viu, minha linda? Um abraço, fica com Deus, até mais. Família, acabamos de passar com a minha mãe aqui na nossa mesa, contando um pouco da nossa história. E agora veio a minha irmã caçula, Renata Roquete de Almeida. Renata, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Muito obrigada, Marcos. Para mim é uma honra e uma grande satisfação de estar participando aqui com você desse seu sonho, né? Assim, por exemplo, Renata, quem foi o idealizador do nosso programa do podcast foi o Alex. Eu sonhava, Deus pequenininho, em trabalhar, né? Eu consegui consolidar uma base nos meus pensamentos, que eu preciso trabalhar, é sair para trabalhar. Lá dentro, de eu saindo para trabalhar, eu sentado num carrinho de picolé, você, meu amigo internauta aí, eu sei que me segue aí, você já deve ter passado lá nos primeiros episódios do podcast do Roquete, onde eu fui entrevistado, falava que num carrinho de picolé eu treinava a minha assinatura e sonhava e falava pro meu patrão. O cara falava pro patrão assim, eu tô treinando a minha assinatura aqui que eu vou montar a minha empresa. E consegui montar a empresa dele, e não foi uma não, montei 2 empresas, graças a Deus. Então foi um sonho, né? A gente sonha pequeno e realiza grande. Graças a Deus, né, Renata? Estamos aqui firme e forte aqui com essa Roquete Materiais Elétricos e a Mark 7 Montagens Elétricas. Meus parabéns. Né? Eu lembro, Renata, nós voltamos um pouquinho no passado. Por exemplo, eu quero saber de você como foi a nossa infância. A nossa infância ela foi boa, apesar de ter sido um pouco difícil. Por que ela foi difícil? Porque nós tivemos que começar a trabalhar muito cedo. O Marcos, com 11 anos de idade, ele saiu para vender picolé, lá no Externato São José. E eu, com 7 para 8 anos de idade, eu fiquei com a responsabilidade de levar comida para ele no trabalho. O Luiz Mauro fazia comida, eu levava a marmita para ele no horário de almoço e voltava já diretamente para a escola. E mesmo assim, continuei estudando e a gente tinha a nossa parte de diversão, né? A gente jogava um futebol, gostava muito de soltar uma pipa com o Luiz Mauro, nós íamos para o Taito. Então, assim, né? Jogar fliperama. Então, assim, foi uma infância um pouco difícil, mas foi divertida. Né? Porque eu vejo assim, Renata, naquelas dificuldades que nós passávamos na nossa infância, e nós era virador, né? A mamãe passava nossas tarefas pra gente fazer, as tarefas de casa,
O Luiz Mauro fazia a parte de refeição, você ia lá, o Maurão fazia a marmita lá, amarrava, colocava a Sim. sacolinha do supermercado na sua mão e falava, vai lá e leva comida pro nosso irmão, vai estar no horário de ele almoçar. E você pegava o ônibus certinho, chegava lá no Senato São José, e eu sabia, nós não tinha telefone, não tinha nada, nós se comunicávamos por tempo. A nossa comunicação era tempo. Era ó. tempo. Eu vou sair daqui 11 horas, 11h30, eu tô descendo lá na Praça do Ratinho, que eu ia lá na Praça do Ratinho, você lembra? Lembro. Eu deixava o carrinho de picolé lá no pátio, ia lá 11h30, 11h40, lá na Praça do Ratinho, no primeiro ponto ali. Lá antigamente tinha uma empresa do órgão federal lá, acho que era Receita Federal, não sei o que era lá não, um prédio azul. Aí tinha um ponto de ônibus ali abaixo da Praça do Ratinho, eu ia lá, pegava a marmita com você e colocava você de volta no ônibus subindo. ônibus, sim. E às vezes, Renato, eu lembro que eu ficava com dó. Pô, ela veio, cara, eu vou levar ela lá. Vamos lá pra você pegar um picolé. Você lembra que eu levava você no carrinho de picolé? Lembro, e eu poderia picolé. escolher. Ali, para mim, era uma grande satisfação. E eu já estava retribuindo ela pela ida de levar a marmita para mim. Só que também não era todo dia, né, pessoal? Porque se você for dar um picolé para uma pessoa, para quem está trabalhando vender picolé, e dar um picolé todo dia, a troca de uma marmita, fica caro. Ainda mais naquela época, um picolé lá também era caro, né? E os picolé que eu vendia lá era picolé da Iopa, picolé da Kibon. Então era picolé caro. Hoje, se você for numa panificadora aí, um picolé de chocolate, ou seja, eu vou pegar um picolé de fruta, é R$7, R$8. Então, se você pegar R$7, R$8, para quem vende picolé todos os dias e somar isso aí durante 20 dias, aí o que acontece? Nesse prazo aí vai atrapalhar, né? Então, o que eu vejo? Então, não dá certo, esse sistema não dá certo. E eu, de vez em quando, eu levava a Renata lá no carrinho, dava um picolézinho para ela e nós tocava o barco. Renata, naquela fase da nossa vida lá, não era fácil, mas também a gente conseguiu se tornar Boas pessoas. boas, né? Tranquilo, né? Sim. Nós conseguimos conduzir a nossa vida para ficar boa. Porque era aquela vida, aquela loucura, né? Cada um tinha uma tarefa para fazer, cada um fazia uma bagunça, cada um fazia alguma coisa. E na hora que a mamãe chegasse, tinha que estar tudo em seu devido lugar. Quem tinha que levar a marmita levou no horário certo, quem tinha que fazer a comida fez no horário certo. E quem tinha que limpar a casa, arrumar a casa no horário certo, a mamãe chegava e pegava tudo em seu devido lugar, né? É uma coisa que ela falava assim, ó, eu tô indo ali na vizinha, se alguém de vocês aparecer lá, você já sabe, né? Aí nós ficava todo mundo lá em casa, ela fazia a janta para nós, você lembra? Sim, lembro. Fazia a janta para nós e nós fazia a nossa refeição ali e ela saía um pouquinho para dar uma distraída, para depois voltar para arrumar para dormir. Aí nessa sequência aí, a mamãe ia para a vizinha e falava, ó, se chegar alguém para me chamar lá, vai apanhar. Menina, aí na hora de apanhar eu lembro que eu era malandrão, né? Deus pequenininho já era custoso. Cara, ela falava assim, vai lá arranca uma vara para mim. E eu lembro, falei, cara, vou apanhar primeiro logo, porque se eu apanhar primeiro aí, eu vou pegar as primeiras folhas. E as primeiras folhas não dói. O que doía mesmo, que eu já deixei para apanhar no final, era só os gravetos. Os gravetinhos eram custosos, né, Renato? Você lembra? Era, lembro. E ela falava assim, e apanhava hoje, e falou assim, se fizer bagunça amanhã, vai apanhar com vara de goiaba. Essa demora. Aí ela chegava lá, de vez em quando, com as varas de goiaba. Eu ficava olhando aquelas varas de goiaba lá. Então, pessoal, estamos aqui hoje no 21º episódio do podcast do Roquete, contando essa história aqui, um pouquinho do Marcão. Trouxe aqui essa menina aqui, que veio diretamente da Bélgica, né? 14 mil quilômetros, né, Renato? Se não dá totalmente 14 mil, é menos um pouquinho. Mas dá uns 12. Que Ah, uns 12. Vamos jogar aí uns 12. 12 para 14 é a distância mesmo, mas não. Aí depende do avião, né? Se o avião te for linha reta, às vezes dá até menos. Né? Aí mas tem se que... der uma curvinha para cá para precisar desviar ali, né? Desviar de uma nuvem, alguma coisa, dá uns 14. Né? Esse meu irmão é comédia. Então é desse jeito aí, pessoal. Então, assim, trouxemos aqui essa família linda, abençoada, a família Roquete, porque a Renata é a nossa caçulinha da família, foi a última, que nós costumamos dizer, né? A rapinha do tacho. Aí ficou só a Renatinha, a Renata veio agora participar do nosso podcast. Renata, e essa vida sua lá na Bélgica, lá, como é que é essa correria sua lá? É, correria mesmo. Correria de louco. O dia lá passa muito rápido. Eu costumo dizer que é num piscar de olhos. Claro que quanto aqui, quanto lá na Bélgica, o dia tem 24 horas, mas lá parece que só tem 10. Porque eu já acordo cedo, já pego no primeiro trabalho, saio meio-dia, não dá tempo nem de almoçar, como uma banana ou um pão, tomo um suco, já pego a segunda casa.
e volto para casa às 5 horas da tarde, tem meus afazeres de casa e assim a vida continua. E tem quanto tempo, Renata, que você está lá na Bélgica? Vai fazer 7 anos agora, em março. Renata, o que você diria hoje aí para esses brasileiros aí que querem aventurar? Porque, na realidade, será que para você foi uma aventura ou foi através de uma conquista que você queria ter? Para mim foi foco e força de vontade. A partir do momento, lembra que eu te pedi a opinião? Em 2018, quando eu tomei a decisão de ir para fora do país, a primeira pessoa que eu falei, que eu consultei, foi o Marcos. Eu lembro disso. Por eu ter ele como uma figura paterna na minha vida. Então, assim, eu dependia da resposta dele e fiquei com medo. Eu fiquei com medo dele falar, não vai, você vai caçar para sua cabeça. Mas quando ele viu meus projetos, ele me apoiou. Exatamente. Porque tem que ter um propósito, né, Renata? Sim. Eu vejo assim, o que você diz aí para as pessoas que querem ir para fora do Brasil? Qual que é o tipo de conselho que você daria? Que tenha foco, determinação e que não pense que lá é um mar de rosa, porque as pessoas veem muitas coisas de Instagram. Instagram a gente manipula, coloca o que quer. Então, assim, a vida por trás do Instagram, ela é totalmente diferente. Então, tenha os pés no chão, leva uma graninha boa para não depender de ninguém, porque ela é a primeira pessoa a te derrubar. A pessoa que te apoia aí, ela te dá uma rasteira. Eu levei essa rasteira lá, não foi fácil no início, mas com muita foco, força de vontade, eu consegui vencer e já vou para os meus 7 anos que estou lá. Renata, por exemplo, o que eu vejo assim, esses dias eu estava até analisando, né? Essa ida sua lá para a Bélgica lá, você chegou 1 ano antes da pandemia, correto? Exatamente, 1 ano. Você sabe o que é que eu percebi que você teve a sorte de ter ficado lá e ter dado certo para você? Porque você foi na sorte. Sim. Tem determinação, mas tem que contar também com a sorte. E veio a pandemia. Na hora que veio a pandemia, quem estava trabalhando, no meu modo de pensar, pode ser que eu estou pensando errado, quem estava trabalhando falou assim, Renato, eu estou indo embora, ou falava para alguém, estou indo embora, eu não vou ficar aqui não, ou seja, só ficou você... mais alguém, mais alguém, mais alguém. Ou seja, aumentou o número de emprego lá, né? Não, diminuiu. Não, mas aumentou, não. Não com a pandemia? Porque se mandou o pessoal embora, vieram um avião cheio de brasileiros para cá. Então, teoricamente, ia aparecer depois mão de obra lá na frente. Não. As pessoas, algumas pelo pânico, vieram embora por conta própria e outras ficaram lá esperando o que ia dar, que foi o meu caso. Porque fecharam restaurante, fecharam escritório, que era onde que eu trabalhava, então fiquei sem fonte de renda. Então fiquei contando primeiramente com Deus e com os trocadinhos que eu tinha juntado, que não era muito, que deu para eu sobreviver até eu conhecer o Samuel. Que maravilha, né, pessoal? É isso aí, gente. Ó, se você tiver determinação, tiver perseverança, tiver força e acreditar no seu propósito, não desista dos seus sonhos. Porque todo mundo tem direito de sonhar, só que você tem que fazer por onde para você se realizar, né, Renata? Exatamente. Renata, muito obrigado pela sua participação no podcast do Roquete. Eu que agradeço o convite. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um convidado especial, Luiz Mauro Roquete de Almeida, meu grande amigo, meu grande irmão. Maurão, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Obrigado. É um prazer enorme, imenso, né, na verdade, participar, né, desse podcast do Roquete. E é prazer muito imenso mesmo estar aqui hoje. Cara, é tão sensacional, é tão sensacional esse cara aqui. Eu sou apaixonado desse cara aqui. Da mesma forma que eu sou apaixonado também no meu filho. Se existe 2 homens que eu gosto na vida, um é meu filho e o outro eu sou apaixonado também em você. Porque, Maurão, é o seguinte, eu lembro quando nós era menino que a mamãe colocava nós para dormir, você gostava de dormir pegando na minha orelha. Você lembra disso? Também, né? Mas o meu preferencial era da Nilza. Que vai vir aqui, né? Exatamente, a nossa né? irmã mais velha, a Nilza, colocava ele para dormir. Sim. E pegava ele pegava na orelha dela lá e gostava de dormir. Mas esse Maurão aqui foi um cara que me deu muito trabalho. Em que situação? Aonde eu ia, ele queria ir. E eu gostava, às vezes, de ir pra Uberaba de Corgo. Eu lembro, Maurão, que nós foi lá pro Tamanduá tomar um banho lá, de bicicleta. Eu falei, você não vai. Eu falei, não, eu vou. Eu falei, você não vai. E nós pedalando, eu sei a pé, atrás dessa bicicleta. E nós foi lá e tomou banho. Aí eu lembro que eu desci a Baixada do Papilão ali, que era Cascai. Aí eu lembro que eu tive que ficar para trás, coloquei você no cilindro e levei você até lá embaixo, lá pra gente atravessar o Corgo lá. E nós foi tomar banho.
Só que na hora que nós morava aqui, ó, perto do Buriti Shopping, na hora que chegou lá em casa, cara, que eu bati em você, né? Judiei de você, e aí você falou, mãe, o Marcos me bateu. Por quê? Porque nós foi pro Corgo. Rapaz, eu não esqueço daquela surra que eu levei até hoje. Isso aí tem mais de 40 anos, foi uma taca bem dada. Eu nunca mais quis saber de Corgo. Às vezes as pessoas me chamam, vamos pescar? Eu falei, não vou pescar não. Eu lembro do corguinho que eu fui, que eu levei uma taca. É verdade. Igual, por exemplo, quando eu estava junto com você, né? Eu sempre tive uma mentalidade, aquela pessoa que conhece mais, eu gostava sempre de estar com uma pessoa mais velha, né? Até hoje eu tenho essa mentalidade. Maravilha. Né? De pessoas que realmente eu olhava e falava, meu irmão, apesar das coisas, mas tinha coisas boas, né? Isso. E eu sempre gostei de andar com pessoas boas. Eu lembro, Luiz Mauro, que quando a gente não tinha um pão para comer de manhã, porque às vezes a gente também ficava até com preguiça, né? Que quem ia comprar o pão mesmo era eu. Todo dia a mamãe deixava o dia pra gente comprar o pão, né? E às vezes a gente não se ligava muito, não, falava, não vou comprar pão hoje não. Aí nós esquentava arroz. Você lembra? Lembro. Que às vezes dava até uma briguinha. Não, que esse arroz aí eu deixei pra mim amanhã cedo comer, não. Exatamente. Então assim, cara, tem coisa da nossa infância que a gente não esquece, né? É verdade, né? Então, assim, a gente vê essas coisas assim, inclusive a gente passa por certas coisas, né, na vida, mas serve de aprendizado, né? Então, hoje a gente supera, né? E a gente supera mesmo com as dificuldades, né? Aí, porque quando vem as dificuldades, a gente supera. Então, isso é muito importante. É engraçado, né? Nós somos 8 irmãos comigo, né? E ninguém tem a mesma personalidade. Todos são diferentes, né, Luiz? Com certeza. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir, né? Verdade. Porque eu vejo o seguinte, Luiz Mauro. Você teria coragem hoje de fazer essa ida sua para a Bélgica? Ou para outro país qualquer? Rapaz, tem que ter foco, né? Na realidade, tem que ter foco, tem que ter algo e objetivo. Para falar assim, realmente, hoje não, né? Eu teria coragem. Eu teria coragem de viajar, mas assim, ó, numa idade mais nova, né? Eu tô com 49 anos de idade, então eu vou largar tudo que eu construí aqui para mim ir embora? Não. Então eu tenho que ficar aqui. Mas se eu tivesse 20 anos mais cedo, com 30 anos de idade que seria, eu teria coragem de aventurar lá fora, lá, quem sabe. Mas hoje eu não tenho coragem mais não. Meu espaço é aqui mesmo. Eu quero ir lá na Europa, quero fazer uma tour aí internacional, a passeio. Na realidade a gente planeja as coisas, algo, né? E uma hora, quem sabe, no futuro a gente faz algo assim, né? E quem sabe no futuro a gente tem algo, né, para realizar o sonho, né, os objetivos. Isso é grande importância, né, para a gente estar aqui hoje falando disso. Então, assim, quem sabe, né, no dia. Luiz Mauro, você lembra aí da nossa infância? Nós jogava bola? Conta um pouquinho para nós aí. Sim, eu lembro que nós jogava bola não somente só no campo, né, de terra, né, de terral, e reunia todos os amigos, né, porque os amigos do Marcos eram meus amigos, né, eu sempre estava junto com ele também, né, então assim, virava meus amigos também. Os amigos mais velhos, né, eu sempre gostava de amigos mais velhos, e até hoje eu gosto, né. Amizade mais velha. Eu sou um pouco mais velho, tem menos maldade, né, Luiz? Exatamente. Mas assim, eu tenho uma mentalidade assim, até hoje, sempre pessoas mais velhas têm mais conhecimento. Isso, né? É verdade, né? Então, eu tive um programa que eu fiz aqui do podcast, com o Milton Bueno. Milton, um grande abraço para você, meu irmão. Feliz 2026 para você aí. Milton Bueno, lá da Mil Esportes. Ele que deu essa bola de futebol para nós aí, ó. Em breve aí será um dos nossos patrocinadores aqui. Ele vai nos apoiar no nosso canal aqui, por isso que eu tô com essa bola aqui para não esquecer dele e ele também não esquecer de nós, né? Então o Milton tava falando, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai pegando mais experiência. Ou seja, quando você tá do lado de uma pessoa que é mais velha, ele vai te passar uma bagagem segura, uma bagagem tranquila. Né? É isso aí. Porque, Luiz Mauro, eu falo a verdade para você, cara. Nessa passagem minha aí, em princípio, tem muitas pessoas mais velhas do que eu e são pessoas que até hoje me estendem a mão. Por isso que eu tenho gratidão por elas, porque elas ajudam mesmo, te orientam mesmo e te ensinam a você fazer as coisas certas.
as coisas corretas. Por isso que na vida até hoje eu venho conseguindo acertar. Eu tenho mais acertos na vida do que erros. Você entendeu? Sim, sim, Porque sim. quando você está andando com pessoas certas, você tem tudo para se acertar. E graças a Deus, né? Exatamente. Você vê, eu tenho cliente aqui comigo que tem 30 anos que eu faço serviço para eles. Eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, eu não estaria lá fazendo há 30 anos. Né? Então a gente sempre preocupa em querer acertar. É verdade. Né? Luiz, uma coisa simples, eu quero fazer uma perguntinha para você aqui. Uma coisa que eu sempre falo, que ninguém cresce sozinho, correto? O que você me diz aí na criação de valores para nós? Eu tenho algo assim de dizer assim, aquelas pessoas que têm conhecimento, que correm atrás das coisas, né? E tem uma frase que diz assim, né? O sucesso só traz sucesso quando tem um bom sucessor, né? Bem Isso. sucedido. Não é desmerecendo os valores de outras pessoas, mas você tem que andar com pessoas que realmente, né, têm essa força de vontade e é você. Exatamente. Né? Porque foi isso que a nossa mãezinha ensinou para nós, né? Exatamente. Faz as coisas corretas, faz o certo, para a gente não passar vergonha lá na frente. Tem que fazer assim. E ela era dura com a gente. E foi certo, né? Por isso que nós somos o que nós somos hoje, né? Foi, inclusive, igual você sempre aconselhou nós, né? Realmente, assim, nós não tínhamos um bom estudo, a vida foi difícil demais para nós, mas você sempre buscar uma vida de qualidade de profissionalismo, né? Isso, Igual, por exemplo, no Senai, como você fez a formação que foi formado, né, em curso predial, né? Você falou, por que você não vai lá e faz, né? E eu fui lá e fiz o curso predial, fiz um comando industrial básico, né? Então, assim, eu agradeço primeiramente a Deus, né? E também a você também, que incentivou, né, a gente nessa bagagem. E hoje eu posso falar com orgulho hoje, que hoje eu tenho uma profissão, né? É a parte elétrica também. E mais, né? E é bom, né, a gente trabalhar aqui aquilo que a gente gosta, né? Ó, pessoal, e é um grande profissional, viu? O Luiz Mauro aqui, ele é técnico em eletricidade, fez curso lá no Senai, trabalhou comigo aqui há mais de 7 anos na Mark Service Montagem Elétrica. Ele desligou da nossa empresa, saiu, hoje ele trabalha lá numa concessionária que mexe com transportes, carretas, né, Luiz? Isso. É um grande soldador, o cara é fera, faz todo tipo de solda. E mexo também com parte elétrica lá, né? Comando Parte elétrica industrial, também, comando eletropneumática, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente nem escolhe, né? É porque dá certo, né? Exatamente. Vamos falar bem dizer assim, né? E realmente é prazeroso, né? E a gente, quando você começa a fazer algo que é prazeroso e aprende, e fica bom trabalhar. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Luiz Mauro, você ter passado aqui na nossa bancada do podcast do Roquete. Porque, Luiz Mauro, essa história que nós estamos contando aqui um pouco da nossa infância vai ser marcante. Mauro, você sabia que esse videozinho aí no YouTube vai ficar por mais de 100 anos? Sim, acredito. Acredita? Só para você ver. Então, aqui, os seus netos, seus bisnetos, vão ver esse vídeo aqui. Futuro vai falar, nossa, meu avô passou lá no podcast do Roquete, que era do meu tio. Exatamente, né? Filhos, né? Isso. Igual tem filhos também, né? Que seguem você também. Então, assim, as coisas vai dando continuidade. Obrigado, Luiz. Prazer enorme. Estamos aqui hoje no 21º episódio do podcast do Roquete, com o patrocinador oficial, Roquete Materiais Elétricos, Mark Certo Montagem Elétrica, Alex Shopping, o shopping da variedade, Mark Certo, Indústria de Etiqueta, Rádio Maria Brasil, 99.9 FM, uma voz católica em sua casa, Hotel Nacional do Rio de Janeiro, Tech Drive, a sua casa de impermeabilização. E Atacadão das Tintas, Gin, em Aparecida de Goiânia. Áurea, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Prazer todo meu estar aqui participando dessa bancada com você, né? Eu acredito que é mais uma realização do seu sonho e é uma honra estar aqui com vocês. Isso, né, Áurea? Eu estava aqui, né? Passamos aqui agora o Luiz Mauro estava aqui dando um spoiler dele, contando um pouco da nossa infância, né, Áurea? Porque uma coisa eu te falo, né? Nem tudo são flores, né? Não é mesmo. E acredito assim, nós passamos, eu acredito para você
colher uma flor, você tem que passar pelos espinhos, né? E deu uma perdida que foi lá pro povo. Mas, enfim, amém. Então, assim, eu acredito que onde nós estamos hoje em dia foi a dificuldade, a diversidade da vida, né? Que nós tivemos uma dificuldade muito grande quando nós era pequeno, na criação, né, de cada um dos filhos da dona Hilda, mais do Adolfo. Mas eu acredito que onde nós estamos, né? Então, eu acredito que foi permissão do Senhor para que a gente venha crescer, né? Para ter o caráter que nós temos hoje em dia, foi Deus que permitiu. A gente sabe, né, Aura, que toda família passa por dificuldade. E nós fomos uma delas, né? Sim, com certeza. Porque eu lembro que nós morávamos de aluguel, né? Às vezes a gente morava em barracão de 2, 3 cômodos. E quantas vezes a gente ia dormir, tinha uma goteira em cima de nós. E aí? Você tinha que pegar uma vasilha e colocar aquela vasilha ali para a água ficar pingando na vasilha. Isso é uma dificuldade. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: dificuldade é o quê? É de pagar o aluguel? A dificuldade é o quê? É de comer? Não, a dificuldade é do dia a dia. Que pode ser... Porque graças a Deus, nossos pais nunca deixou faltar alimento para nós na mesa. Não. Né? Eu lembro que na nossa infância a gente comia frango só dia de domingo. Olha só para você ver, gente, onde é que nós estamos. Comer frango só dia de domingo. Nós comíamos frango só dia de domingo. E dia de domingo era aquele prato sagrado, que seria macarronada, frango ao molho. Nós comíamos também maionese. Olha só para você ver onde é que eu estou voltando no passado. Cara, isso aí, quando chegava no domingo, aquela galera todinha sentada ali, cada um tinha um pratinho, né? Eu lembro que meu pratinho era azul, o seu era amarelo, o outro era o verde, o outro era o rosa, o outro era o laranja e assim por diante. Nós tínhamos pratinhos pra gente sentar e pra comer. Né? É verdade. Então, graças a Deus, nunca faltou alimento para nós, mas a gente vivia um certo momento que a gente passava por dificuldade. Às vezes a gente não conseguia atingir ali, morar numa casa boa, a gente morava numa casa pequena, né? Às vezes não tinha cama para todo mundo, era aquela pia de colchão um em cima do outro. Depois, na hora que fosse dormir, jogava um colchãozinho aqui entre duas camas, jogava um colchãozinho ali na cozinha e nós ia tocando o barco. Ou seja, nossa mãe nos ensinou que a dificuldade era aquilo lá, mas a gente, para vencer, nós tínhamos que trabalhar. Nós começamos a trabalhar muito cedo, né? A Márcia, a Ana, a Nílzia. E aí a Nílzia, mas a Márcia casou muito cedo, né? Casou muito novo, com 16 anos cada uma dela, ficou a Ana. E assim, o Marcos sempre fala que ele começou a trabalhar com 11 anos. Mas para mim, o Marcos começou a trabalhar com 9 anos na feira do Cruzeiro de São Antônio Sapateiro. Isso, não, com 9 anos. Realmente, Aura, na feira do São Antônio, eu ajudava ele lá na feira lá aos sábados. Eu trabalhei com 9 anos, eu trabalhava mesmo aos sábados. Eu lembro que eu pegava um dinheirinho com o São Antônio lá, que ele me ajudava, e aquele dinheirinho eu conseguia levar as frutas, conseguia levar as verduras para dentro de casa. É verdade. Então, assim, o Marcos, para nós, minha mãe separou cedo do meu pai, né? Nós fomos pequenos, e o Marcos, para nós, foi um exemplo do pai, né? Meu pai foi embora e o Marcos ficou, né? Para ajudar minha mãe dentro de casa, né? Ele era o exemplo de pai para nós. Eu tenho ele como referencial, não só como irmão, mas também como pai. Eu tenho um respeito muito grande por ele, né? E assim, essa trajetória da vida dele, esse crescimento dele, eu participei e eu sempre trouxe comigo, né? Que nós, irmãos, é um enxoval que Deus colocou na nossa vida. Para onde você for, você tem que levar esse enxoval seu. Tipo um cobertor, né? Para o quê? Para ter essa união que a gente tem, né? Na família Roquete. Essa família Roquete não era tão... Tipo, o Roquete veio através do Marcos, Roquete. A Áurea Roquete primeiro é normal, mas agora para mim já tem um sucesso, porque é através do Marcos. Né? Ele que... Podcast do Roquete, Roquete Materiais Elétricos. É um monte de coisa de Roquete aí. E se eu tivesse ganhado na Mega Sena os milhões, a nossa próxima empresa seria a Transportadora Roquete. Mais uma hora nós vamos acertar na Mega Sena da virada. Então, o que eu trouxe, né? É isso. Né? Nós passamos por dificuldade, mas estamos aqui, graças a Deus. Poderia estar tudo errado, né? Pela dificuldade que a gente teve na nossa infância. Né? Minha mãe criou a gente sozinha, praticamente, mas graças a Deus cada um trilhou o seu caminho, né? Trabalhador, tem um. E agora a Renata foi embora para fora. E ela que nós
Laura, muito obrigado por ter passado aqui na nossa mesa aqui do podcast do Roquete. Eu que agradeço. Olá pessoal, que maravilha! Estamos de volta aqui no podcast do Roquete com mais um convidado nosso aqui. Estamos aqui hoje contando a nossa história de vida, né? Luciana Roquete de Almeida, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Obrigada, boa noite para vocês. Seja muito bem-vinda, Luciana, Obrigada. porque essa história que nós estamos contando aqui do podcast do Roquete, que eu vi lá de pequenininho, e quando eu era criança, que eu sonhava em ter minha empresa, e hoje eu cheguei aqui com esse canal no podcast do Roquete, pelo YouTube, né, e as redes sociais. Falei, cara, eu tenho que trazer aquela família minha aqui, que é linda, maravilhosa, para contar um pouco da nossa história de vida, as dificuldades, porque ninguém vence, né, Luciana? Ninguém vence sozinho. Né? Verdade. As dificuldades. Você passa pelo percalço da vida que você tem que trilhar e sair lá na ponta com vitória, né? E nós passamos por isso. Graças a Deus, nós vencemos. Graças a Deus, né, Luciana? Verdade. Porque uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando você tem resiliência, você tem persistência, você acredita em si próprio, você toca o barco e vai embora, né? Verdade. Porque se você não pegar e galopar mesmo, você fica para trás, né? Isso. Uma coisa que a nossa mãe deu para nós, né, foi honestidade, né? E a pessoa que é honesta sempre vence qualquer coisa. Eu fico vendo assim, Luciana, teve algum momento da vida que de apoio de um irmão fez toda a diferença para você? Teve? Teve. Você lembra ali das lutas, das batalhas que a gente tinha no dia a dia, que nós saímos para trabalhar, nós tivemos que sair cedo para trabalhar, né? Verdade. E nós passou assim por várias batalhas que a gente sempre conseguia alavancar, né? Isso, é verdade. Mas graças a Deus nós vencemos, né? A vida de Deus. E você, Luciana, você teria coragem também de ir embora para outro país? Agora não, né? Problema de saúde, o que pode. A idade chega, né? A idade chega, né? Porque afinal de contas você é um pouquinho mais velho do que eu, né? Um pouquinho, né? Essa aqui, ó, ela é minha irmã, era a mais custosa da família. Essa aqui é ela que me defendia na escola. É verdade. Essa aqui é que me defendia na rua. Ela comprava as brigas tudinho. E quando ela chegava lá nas rodinhas, que os caras estavam me atiçando pra bater em mim, pra brigar comigo, ela falava, não, se vocês pôr a mão nesse cara aí, eu vou quebrar vocês tudinho. E ela colocava moral, você lembra? Colocava mesmo, e eu era respeitada. Era respeitada. E caía pra dentro mesmo, e o pau comia. Era respeitada. Eu era o mais chorão da família. Eu toda vez que eu apanhava, eu chegava em casa, eu lembro que minha mãe colocou eu no karatê, no tem autodefesa, porque eu me via apanhando. É verdade. Aí eu lembro que você falava assim, não, pode ficar tranquilo, Marcos. Vamos lá amanhã lá, os caras não vão bater no você não, pode ficar tranquilo que eu vou chegar lá, fica de boa. E é verdade, eu tudo me respeitava. Eu metia porrada. Maravilha, gente. A história é tudo de bom, né, Luciano? E graças a Deus, né, você venceu, você merece. Todos nós, né, Luciano? Todos nós na batalha, hoje. Né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? E você tem esse orgulho também, igual eu tenho, de ter o Roquete? Antigamente não era muito famoso esse Roquete não, né? Mas você trouxe esse nome. Eu trouxe não. A nossa mãezinha querida colocou o nosso sobrenome, tudo pra você era Roquete. Aí pegou, né? E assim, graças a Deus. E o povo vai lá, mas Roquete. Aí quando a pessoa quer saber o que é o Roquete, eu falo, você vai lá no YouTube, lá que você vai conhecer quem que é o Roquete. Então, e os meus patrões, todos os patrões meus me chamam de Roquete. Eu quero mandar um abraço aqui pro Alisson, ajuda eu aí. O Alisson, o Leandro, a Dona Mércia. O Amauri Cunha também. Quando vocês quiserem vir aqui no podcast do Roquete, as portas estão abertas para vocês virem aqui contar a sua história. Então, Luciana, muito obrigado por você ter passado aqui no podcast do Roquete. Um prazer. Contar um pouco da nossa história aqui para esse povo que gosta de rede social. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Tchau e obrigado.
Que maravilha, pessoal! Estamos aqui mais um episódio do podcast do Roquete. Estamos aqui com a Ana Lúcia de Almeida. Ana Lúcia, por que o seu pai não colocou seu sobrenome Roquete? É isso mesmo que eu gostaria de saber. Não colocou assinatura, mas o sangue é Roquete, né? É dos Roquete, né? Essa aqui é mais uma irmã minha. Essa aqui era aquela que eu dormia com ela quando nós era criança. Verdade. Porque nossos pais não davam conta de comprar 8 camas, né? Então tinha que ter pelo menos 8 colchão. E os colchão esparramavam. Então, onde não dava 8 camas, pegava 2 crianças e colocava numa cama só. E você era aquela que dormia junto comigo, eu lembro, Ana. Você lembra? É verdade. Nós dois dormíamos sempre juntos. E quando tinha goteira, a gente tinha que ainda dar o espacinho ainda para a goteira cair. Eu contei essa história aqui para a Áurea, que quando nós estávamos dormindo, a gente colocava ali, abria as pernas ali, acima do cobertor um pouquinho ali, colocava uma vasilha e ficava a noite inteirinha o trem pingando. Você lembra disso? Lembro. E quando a vasilha enchia, nós tínhamos que levantar e ir lá e pegar a vasilha e despejar. É verdade. E assim, geralmente sempre eu mais o Marcos, nós sempre fica lembrando, né, do nosso passado. Tem coisas que assim que a gente viveu, foi triste ao mesmo tempo, foi muito bom, né? Porque tudo na vida da gente é um aprendizado. Aí nós aprendemos muito a respeito disso. E hoje eu tento passar isso pro meu filho, aí eu começo a contar as coisas para ele, ele fala, mãe, isso aí foi a senhora que viveu, isso é passado. Mas tipo assim, nós passamos uma vida muito sofrida, mas hoje nós somos vencedores, graças a Deus. Porque a vitória, né? Quem batalha, quem corre atrás, nunca perde, né? Isso é verdade. Graças a Deus, né? Porque, assim, Ana, igual a mamãe nos ensinou a ser o que nós somos hoje, foi de pequeno. Ela falou, vocês vão trabalhar para vocês conquistar o espaço de vocês, para vocês ter as coisas de vocês. E eu lembro que eu pedi uma bicicleta Monarch para ela, e ela falou, não, bicicleta para você eu não vou dar não, porque eu não tenho condições de dar, porque eu tenho que dar 8 bicicletas para os 8 filhos. Vou comprar para você, o outro vai querer, então eu não vou comprar não. E outra coisa, eu não vou dar bicicleta para você entrar debaixo de carro não. Se um dia você quiser uma bicicleta, você compra com o seu dinheiro. E eu falei, cara, então eu vou trabalhar e vou comprar uma bicicleta. E saí para trabalhar, sim. Graças a Deus eu consegui a minha bicicleta, através de trabalho, né, Ana? Verdade, isso é verdade. Muita luta, né, que a gente passou, mas nós conseguimos. Porque eu vejo o seguinte, Ana, se você não tiver coragem para enfrentar a vida, não rompe não. Aí você vai ficar como se fosse peão, rodando no mesmo lugar. Então você tem que encarar a vida com resistência e ser forte. E se você não for forte, você não consegue. E eu lembro também, Márcio, naquela época que você trabalhava no Senado São José, na época tinha festa junina lá. Isso, essa história é bacana. É verdade, isso. Você comprava aqueles traques para vender e eu era ajudante do Marcos lá, a gente vendendo traque. E lá nós vendia, né? E tinha concorrência, porque tinha um baiano lá, o Marcos estava passando a perna nele lá e pegando o corpo dele, mas foi bom demais naquela época, eu gostava demais. Porque era 3 taques por R$10. 3 tracos por 10. Aí ele estava colocando 4 tracos por 10. Eu tinha uma margem de lucro vantajosa. Eu falei, cara, então eu vou colocar 6 tracos por 10. Eu vou trincar ele. Moço, o meu lá não dava pra quem queria. E ele ia lá e chegava e ficava bravo comigo, né? Eu dia muito na época. Foi muito bom, a época é muito boa. Porque é época boa. Tempos bons de colheita, né, Ana? Verdade. E principalmente quando você precisa, né? Pra comer, pra se autossustentar. Isso é verdade. Nós precisamos. Ana, como era bom ser criança e adolescente? E ó, eu lembro bastante na época que a gente morava lá no Novo Mundo. A gente tinha umas brincadeiras muito boas. Eu pegava banheiro, descia abaixada lá dentro da enxurrada. Gente, é tempo que hoje ninguém vive, mas nós já vivemos isso, era muito bom. Muito bom. Ana, muito obrigado por você ter passado aqui no nosso podcast do Roquete. Prazer todo meu. Você é mais distante. Maravilha, obrigado.
Olá pessoal, tudo bem? Que maravilha! Estamos de volta no episódio do podcast do Roquete com essa menina aqui, ó, que ela é a minha irmã, Márcia de Almeida. Seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui no seu podcast do Roquete. Né? Isso. Porque, Marcinha, eu sempre, desde pequenininho, sonhava em trabalhar. Mas na realidade eu não sonhava em querer ser comunicador não, mas eu sempre gostei de aparecer, né? Sempre. Eu vou trazer uma pessoa aqui depois, que é a nossa irmã mais velha, né? Acima de você, a Nilza, ela vai dar o testemunho dela, porque todas as fotos que ela ia tirar a mocinha, eu tava lá sempre do lado, fazendo uma caretinha para sair na foto, né? E onde o Alexandre me enxergou, eu como comunicador e apresentador de programa. Né? Eu estou aqui com essa nova invenção do podcast do Roquete. Porque, Márcia, nós passamos aqui mais cedo um pouquinho com nossos outros irmãos, né? A gente contando um pouquinho das dificuldades, né? Que a mamãe nos ensinou, que nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos que sair para fora para ajudar em casa e nós saímos vitoriosos, né? Graças a Deus, né? É verdade. Porque eu vou te falar a verdade, viu, Márcia? Nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos. Com certeza. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte: quem não tem resiliência, quem não acredita em si próprio, não consegue chegar em lugar nenhum. Não consegue. Isso é verdade. E graças a Deus nós estamos aqui, firme e forte, com essa alegria toda. Né? Márcia, eu quero saber um pouquinho de você, lá na sua infância. O que você lembra de mim lá, quando o Marcão estava lá? Quando nós comíamos naquele pratinho colorido, tá lembra que nós tínhamos um pratinho colorido? Com certeza. Cada um tinha um pratinho colorido para comer ali, que a gente tinha o seu lugarzinho para sentar. E eu sempre gostei de comer assim, ali perto da mesa e lá na mesa mesmo, debaixo da mesa que eu comia. Lá eu dormia, você lembra? Lembro, com certeza. Enfim, contada a nossa história, a gente se acaba se emocionando, porque da onde a gente veio para chegar onde nós chegamos, Deus nos abençoou muito. Eu acredito que foi Deus, porque não foi fácil. Nós passamos por umas lutas, a mamãe, o papai. Então assim, não foi fácil, mas graças a Deus a gente venceu. E é um prazer, Marcos, assim, eu fico muito feliz de saber que você chegou onde você chegou. Foi com luta. Não foi derrubando ninguém, foi método seu mesmo, porque da onde nós veio, cada um de nós, começando da Nilza até chegar na Renata. E eu vou falar a verdade, Marcos, eu tenho um orgulho de você. Ô, Glória. Eu tenho você como meu pai, você está no lugar do nosso pai. E eu tenho orgulho de cada um dos meus irmãos. Eu sou apaixonada pelos meus irmãos. Uma das coisas mais boas que Deus colocou, das primeiras coisas que Deus colocou na nossa vida, foi a mamãe, o papai, e depois veio cada um de nós. Então eu tenho muito orgulho, eu falo de boca cheia, de cada um dos meus irmãos. E fico muito feliz. Tivemos uma infância muito sofrida? Tivemos. Mas graças a Deus hoje nós estamos aqui contando vitórias, que são para poucos, né? Isso é verdade. Essa vitória que estamos aqui, mamãe teve 8 filhos. Então, como se diz, Deus permitiu que todos os 8 filhos dela estivessem aqui. E nós estamos aqui para contar a história da abelha rainha. Isso, exatamente. E nós temos um grupo da abelha rainha, né, Márcia? Temos. Lá todos os dias lá, nós passamos por lá, deixamos nossos bordões, aquele bom dia gostoso. Nós temos uma família linda, maravilhosa. Nós somos irmãos, nós somos assim, nós consideramos como se nós fôssemos um marimbondo. Mexer com um, mexeu com todo mundo. É verdade. Então, mesmo na dificuldade, mesmo na hora da doença, tá todo mundo ali sempre um apoiando o outro, né? É verdade. Porque a nossa família é linda, cara. Eu falo a verdade para vocês aí, meus seguidores. Eu sou um cara abençoado por Deus. Porque eu nasci numa família maravilhosa, uma família fantástica. O povo meu é completo, cara. São completos. Desde A, B, de C, a D,
somos completos, porque nossa família é linda, né, Márcia? É verdade. Eu conto porque, estilo assim, todos nós começamos a trabalhar cedo. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos. Hoje a gente contar essa história assim, parece mentira, né, Marcos? Porque hoje uma criança hoje de 8 anos, da onde que uma mãe hoje vai colocar uma criança de 8 anos para trabalhar? Nunca. Nunca. E nós trabalhamos, começou cedo. Foi ruim? Não foi. Mas isso aí serviu para edificar as nossas vidas, para a gente ser o que nós somos hoje, né? Então foi bom. Porque hoje eu tive os meus filhos, eu não tinha de onde que eu ia ter coragem de colocar a minha filha, o meu filho, com 8 anos para trabalhar fora. A gente, como mãe, como pai, a gente não tem coragem. E nós começou. Isso é verdade. Por exemplo, eu nunca tive coragem de soltar o Alexander para ir para a escola sozinho, para ir no supermercado, para ir sair, porque eu acredito o seguinte, Márcia, aquela infância nossa do passado é totalmente dessa infância de hoje, né? É verdade. Hoje parece-me que de uns 20 anos para cá tem mais maldade. É verdade. E naquela época a gente brincava até 10 horas, 11 horas da noite. Vixe! Pique-pega, salva latinha, salva cadeira. Corria pra cá, corria pra lá, doía de dormir com os pés sujos, você lembra? Pé sujo? Eu não. Ah, que é isso, eu Márcia? não. Toda vida eu fui enjoada com meu pé. Pé sujo, não. Mas a galerinha lá que sempre acordava cansado. Mas... Outro dia, que correu a noite inteirinha atrás de bandeirinha. É verdade. Então, assim, Marcinha, eu costumo dizer o seguinte, para falar para os meus seguidores aí, cara, se você tem uma família, valorize ela. Se você tem uma família, goste dela. Às vezes eu fico assim triste, às vezes eu tenho contato com pessoas que têm irmão, que tem algum parente que bem próximo, eu falo, não, eu não converso com ele não. E nós nunca tivemos isso, né? Não. Esse negócio da gente não conversar, acho que a mamãe e meu papai não ensinou nós isso não. Né? Não existe essa divergência, né? Não, sempre assim. Às vezes tem uns que é mais brutão, né? Isso. Tem uns mais sargentona, né? Às vezes ali fala uma coisa ali, uma debate com a outra, fica com raiva ali. Mas saiu daquele local, não existe aquele negócio assim, ficar de mal. Na nossa família não existe isso. E você sabe como é que eu peguei vocês hoje, pra vocês virem aqui? Falei, vou fazer uma janta lá em casa. Aí a galera veio, porque eu tava tentando marcar o podcast do Roquete. Nunca deu certo. Verdade. Aí nós falamos assim, eu vou fazer uma janta aqui, e o pessoal falou, não, eu vou. E nós estamos aqui hoje. Estamos aqui, porque nós somos família dos comelão, né? Então, falou onde tem comida, nós está mesmo. Porque a família Roquete aqui, desse lado de cá, de Aparecida de Goiânia, essa família é sensacional. É verdade. Marcinha, muito obrigado por esse depoimento seu. Eu vi que seus olhos lacrimejou aí, mas sinta à vontade. Muito obrigado mesmo aos meus seguidores aí, por estar aí sentado do outro lado da telinha para ver essa história sensacional, porque são poucas pessoas que têm coragem de ir na internet e colocar a cara para bater. E eu sou um deles, que eu vim aqui e coloquei a cara para bater. Não tem nenhum pingo de cisma, porque eu não devo nada para ninguém, e se eu devo, eu estou pagando. Com certeza. Márcia, muito obrigado. Eu que agradeço, meu mano, e eu peço, Papai do Céu, que venha te abençoar. E eu vejo, Marcos, você vai ser uma águia. Você vai voar longe. Deus tem o melhor para você. Tá? Que assim seja. E eu te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Que maravilha, pessoal. Estamos aqui no mais um entrevistado de hoje aqui do nosso podcast do Roquete. Essa pessoa que é sensacional. Essa aqui é a minha irmã mais velha. Para não dizer que ela está acima dos 50, mas é a minha irmã que deu banho em mim. Eu estou com 49 e ela chegou a dar banho em mim. Ela fala, né? Eu não lembro não. Nilza, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nessa bancada com você, né, no podcast, e um privilégio enorme, né, ter recebido o convite para participar aqui dessa bancada aqui junto com vocês. E eu sinto muito orgulho, né, de poder estar aqui, conhecer aqui o seu ambiente, o local. É muito bacana isso aqui. Graças a Deus, né, Nilza? Muita luta. É um esforço imenso que a gente vem fazendo. Nós estamos aqui estabelecidos aqui, já tem 3 anos, nós temos 3 anos e vai partir para o 4º ano. Nós estamos aqui.
passa rápido, né? E nós estamos com esse projeto aí exatamente há 210 dias. Ou seja, o tempo gira, né? E eu conto muito com os meus seguidores, os meus amigos, os meus parceiros aí. Deixa seu like, ative o sininho, faça o seu comentário. O seu comentário será muito relevante para o nosso canal. A gente precisa de abranger mais quantidade de pessoas nos seguindo aqui, né, no nosso canal. Ajuda nós aí, dá uma forcinha pra gente. Porque, Nilza, quando eu comecei aqui, eu comecei com 15 seguidores. Depois foi para 20, depois foi para 30, foi para 60, foi para 70. E hoje chegamos na casa dos 400. E nós estamos com a meta agora para final de 2026 ou até antes, chegar a 1000 seguidores. Eu sei que não é fácil. Mas quem acredita no seu propósito, quem acredita na sua ação, você consegue sim romper a barreira da dificuldade, né? Então, graças a Deus aí, conto muito com a presença de vocês aí, com os meus seguidores. Porque aqui, Nilza, qual que é a finalidade de você fazer um podcast? Quando você faz um podcast, você tem que atrair as pessoas para vir atrás dos conteúdos. Então, você tem que gerar conteúdos. Você acha que os meus seguidores aí não têm vontade de conhecer quem são os meus irmãos? Olha que nega mais linda. Lógico que todos os meus irmãos são especiais, são lindos, maravilhosos. Mas essa neguinha aqui, toda a vida, ela sempre teve um charme para arrumar. Essa aqui, aonde ela chega, foi a primeira irmã minha que casou. Olha que charme que essa menina tem. Olha que nega bonita. Porque deixa até com vergonha aqui diante dos seus seguidores. Ela é fera, porque essa aqui, Deus de pequenininha, ela me ajudava. E Deus de pequenininha, eu protegia ela. Você lembra, Nilza, que quando chegava os gavião, o Marcão sempre ficava ali ciscando, ficava olhando, não gostava, punha para correr. Você lembra disso ou não? Ah, mas não me esqueço não. Quando, como diz ele, os gaviãozinhos chegavam, ele tava ali, de olhinho ali, parecendo um madruvazinho, né? Tirava uma foto ali com os garanhão, tava ele lá, ó, curioso olho, ali, né? mas tava de olho. Ele sempre invadia, mas... Eu quero contar um segredo para vocês aqui. Eu nunca fui de ter muita amiga e levar para casa, porque como eu tinha uma irmandade de mulheres grande dentro de casa, eu tinha aquele zelo, né, de não levar os caras para lá, porque os caras vão querer ir lá para querer minhas irmãs, não deixa não. Então sempre assim, quando os caras chegavam lá na porta, eu já podava avisar, não, pera um pouquinho que eu vou pegar um negócio ali, tô voltando. Foi justamente para proteger vocês. E eu senti aquilo, Nilson, Deus pequenininho e dá proteção para vocês, por mais que vocês seja mais velha do que eu, você fala que já deu banho em mim que eu não lembro, não, já banhei você já. Então eu sempre quis proteger vocês ali, graças a Deus. Todas essas irmãs minhas aí, ó, sempre foi direcionada para fazer as coisas certas. E quando tava ali, eu sempre tava de olho ali, eu tava dando a proteção de irmão, porque tem a proteção divina, né? Eu não, eu fiz a proteção de irmão mesmo ali, eu tava sempre ali zelando de vocês, cuidando de vocês, porque afinal de contas o sexo de mulher é mais frágil, né? Mulher frágil, né? O Roberto Carlos, isso é uma música que fala. Mulher tem um sexo frágil, né? Então a gente tem que dar proteção. Nós, homens, temos que proteger a mulher. Eu já aprendi a proteger as mulheres desde casa, desde pequenininho. Proteger vocês. Isso aí, verdade, Marcos. Um proteger o outro, isso foi muito bom. Nós, como 8 irmãos, né? Como toda aí já sabe, estava todo mundo curioso para conhecer os irmãos do Marcos Roquete. Então nós somos 8 irmãos e cada um protegia um outro mesmo, né? Eu protegia esse neguinho aqui, ele também nos protegia. E para começar, ele falou que eu dei banho nele. É claro que eu dei banho nele, se eu vi ele nascer, como que eu não dei banho nele? Sou a irmã mais velha, primogênita, como que não dei banho? E uma coisa assim que eu sempre admirei no Marcos, assim, não só nele, mas como todos nós, né? E é um dos legados que nós vamos levar dos nossos pais, essa união, mesmo que a gente briga, se estapeia, né, fica chateado um com o outro, mas nós sempre demonstrou essa união um com o outro, né, tanto dos menores aos maiores. Aí quando briga lá no grupo, uns ficam de mal, uns querem sair do grupo da abelha rainha, como foi dito aqui, né? Mas logo a gente volta às pazes. Por quê? Porque a gente é unido. E o Marco é uma pessoa assim admirável, né? Lutador, desde os seus 11 anos, agarrador, tinha seus sonhos, né? E eu aí, fui desse jeito, né, Neuzinho? E está aí ele realizando um dos seus sonhos, né? Embora ele já realizou alguns,
mas um desses aí que ele focou mesmo e ele tem conseguido. Na verdade, ele precisou de muita coragem e determinação para abrir aqui essa mesa, montar o podcast, né? Foi uma guinada que ele deu como microempresário no ramo de materiais elétricos. Ele precisou de muita coragem e determinação. É por isso que hoje ele está aqui hoje, né? Fazendo esse podcast em família, junto com os irmãos. E vocês, como seguidores dele, têm acompanhado ele nas redes sociais. Sabe que para a pessoa estar de trás de uma câmera e expandir as redes sociais, a pessoa ela precisa de muita coragem e determinação. Porque se ela não tiver coragem e determinação, ela não atinge o público que ela quer. E eu percebo aí por exemplo, o like que vocês têm dado, né? A curtida que vocês têm dado. Eu percebo aí que ele tem atingido muito o público na rede social. Então ele está de parabéns, né? Por ele ter montado esse podcast, que foi uma guinada assim excelente. Não só para ele, como para muitos microempresários aí, porque eu acompanho, eu não sou muito das redes sociais, mas quando eu acompanho, e eu vejo aí que ele tem muitos seguidores, tem muitos likes feitos, tem muitas curtidas, muitos comentários. Então por quê? Por causa dele, por causa dos conteúdos que ele coloca aí nas redes sociais. Então eu parabenizo você pela essa coragem e essa sua determinação, meu irmão. Tenho muito orgulho dessa escolha que você fez nesse ano de 2025. Você acha que desde pequena até nessa idade que eu estou hoje, eu mudei muito e continuo sendo a mesma pessoa? Bom, vamos deixar as coisinhas pra lá, né? Sim, mudou, claro que mudou. A gente precisa de mudança. Todo dia a gente precisa de mudanças na vida, não é? Você tem que fazer mudança, uma hora, seja no ramo do trabalho, seja na amizade, seja no ciclo familiar. Todo dia é dia de mudança na vida. E realmente o Marco ele fez muitas mudanças, né? Para ele atingir o alvo que ele tem hoje, ele precisou de fazer sim muitas mudanças. E ele fez sim muitas mudanças. Eu costumo dizer o seguinte mesmo, na nossa trajetória de vida, a gente tem que estar sempre em performance, né? Você tem que estar sempre melhorando. Você nunca deve achar que você está bem. Eu já estou bem, acho que eu já cheguei no ápice. Não, você tem que parar um pouco para analisar e buscar mudanças e melhora. Eu vejo isso, principalmente rede social. Rede social, se você não ser lapidado, se você não se lapidar, se você não se reestruturar, você vai ficar para trás. Eu vejo isso, né? E nesse tempo para cá, o que você talvez viu que ninguém percebeu as minhas mudanças? Assim, é claro que a gente percebe, a gente faz de conta que não percebe, mas a gente percebe, né? Sim, uma das mudanças assim, que ele fez é manter o foco naquilo que ele determina fazer. Porque, assim, o Marcos, há alguns anos atrás, ele focava numa coisa, focava em outra, focava naquilo. Por fim, ele não conseguia fazer nenhuma das três coisas. Mas hoje, assim, uma mudança que eu percebi nele, de uns tempos para cá, o foco dele é atingir aquele alvo. Primeiro, ele vai focar naquilo. E aí ele atinge aquele alvo, e aí ele começa a focar em outras coisas. Manter o foco, né? Principalmente no trabalho, família também, isso é essencial, né? Manter o foco na família é primordial. A família em si, em geral, ele nunca deixou de lado por conta do trabalho, não. Mesmo que ele trabalhe muito. O Marcos tem hora que a gente vai ligar para ele. Você acha que esse cara atende a gente na hora que liga para ele? Como é que eu vou atender? Não atende, não. Ele atende horas depois. Mas assim, primeiro ele vai finaliza aquilo que ele focou fazer para ele atingir o alvo dele. E essa mudança eu percebi que ele fez e ele tem conseguido ter bons resultados nesse foco que ele tem demonstrado para vocês e que é o público maior deles, né? Que são as redes sociais. Ele fez muitas mudanças necessárias para ele continuar fazendo isso aí, para adquirir mais conteúdo para vocês. Porque para ele fazer conteúdos aqui para vocês de trás das câmeras, ele precisa manter o foco, né?
Se preparar, né? Se preparar Neuzinha, para isso. Eu fiz eu falo para vocês, os meus seguidores, na área da psicologia existe uma ferramenta de autoconhecimento. Se você tiver uma oportunidade, uma hora, passar por um treinamento desse de psicologia, de autoconhecimento, eu falo para você fazer. Porque eu fui lá e fiz no meados de julho, assim quando eu iniciei o podcast no mês de maio, cara, eu falei, eu tô no lugar certo. Era eu. A psicóloga tirou todas as minhas características num papel. Falei, cara, é eu. É isso aí mesmo. Neuzinha, pra gente dar um spoiler aqui rapidinho, pra gente finalizar nosso bate-papo. Quem é o mais engraçado da família? Mais engraçado? Gente, o mais engraçado dessa família aqui é o motivo, né? Cadê ela? Não tá aqui? A nossa mãezinha, né? A abelha rainha. Nossa mãe. Mãezinha. Ela é a mais engraçada de tudo aqui. E quem é o mais bravo? O mais bravo aqui, o Marcos é bravo, mas tem uma bravona. Tem. Pode falar o nome dela. Tem uma que diz que é Sargentona, a Aurinha, a Márcia. Ela também é bravinha. Quem some do grupo da família? Gente, eu confesso que sou eu. Confesso que sou eu, realmente. Tem vezes assim que eu sumo assim do grupo da família. Aí alguém, primeiro aparecer lá no grupo, Nilzinha, cadê você? Cadê você? Mas realmente, a correria do dia a dia, as coisas, o sistema tá assim nos pressionando cada vez mais e a gente às vezes negligencia isso aí. Sem perceber, a gente negligencia isso aí, né? Família, parente, irmãos, isso aí jamais a gente deve negligenciar, né? Então, é uma falha minha e eu pretendo me corrigir, né, nessa questão. Então, assim se vai. Neuzinha, um momento inesquecível que vivemos juntos. Foram muitos momentos mesmo inesquecíveis que vivemos juntos. E esse momento agora que nós estamos vivendo agora, esses dias, também é um momento assim, é um momento que nós vamos deixar registrado, realmente a gente está registrando, né? E esse momento a gente está junto aqui com a nossa maninha que veio do exterior, que veio nos visitar nesse final de ano, passar o final de ano, mais o esposo dela aqui junto com nós. Para nós é um momento que é especial para nós também. Todos os momentos é especial, mas esse agora foi marcante para nós. Neuzinha, uma história que eu vou deixar aqui para os meus seguidores, para a gente fazer o encerramento. O que eu não esqueço foi aquela vez que você estava indo para o supermercado, você, a Márcia e a Ana, eu falei que eu iria junto. Aí vocês falaram, você não vai? Eu falei, vou. O papai estava fazendo manutenção na televisão e eu fui na direção de vocês queriam me pegar para mim, não deixar eu ir, ou seja, queriam me bater para mim não ir, né? Eu fui afastando. Era uma televisão de tubo, que puxava o chassi para fora. Me lembrei agora. Eu encostei, tomei um choque lá. Esse daí, acho que é por isso que eu virei eletricista. Esse choque foi valorizado, porque até hoje eu não esqueço dele, viu? Tá aí, até hoje ele tá aí, né? No 2.000 volts aí, ele não para. Né? E, então... lá, quando aquele choque que eu tomei lá, na época, era mais de 1.500 volts de tensão lá. Então foi um choque violento com a televisão, porque tinha as válvulas, né? Verdade. Tinha um chassi ali, então era tudo circuito integrado. Verdade. Então se você encostasse na carcaça ali, minha amiga, era grudar. Eu tava descalço, sem camisa, eu senti isso na pele. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem participado do nosso podcast do Roquete. Essa família maravilhosa, essa família que eu tanto amo. Mas muito obrigado mesmo. Não deixe de se inscrever, deixe seu like, faça seu comentário, será muito relevante para a nossa expansão do nosso canal. Nilzinha, para a gente encerrar aqui, eu queria te dar um abraço, minha amiga. E antes dele me dar um abraço, eu também quero agradecer vocês, tá? Continue curtindo, faça seus comentários, dê o seu like. Tudo aí que vocês fizerem depende desses conteúdos aqui para ele colocar aí para vocês, tá bom? Muito obrigada. Esse momento aqui foi especial mesmo. E agora eu vou receber um abraço do meu maninho aqui. Beleza. Essa menininha que me viu nascer, tá aqui, ó.
do meu lado, graças a Deus. E quantas famílias não queriam ter uma oportunidade para contar a sua história? Então eu estou aqui, o Marcos Roquete, contando a história dele no podcast do Roquete. Muito obrigado. Obrigada.